Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a quarta aula sobre os números racionais. O tópico sobre os números racionais terá um total de 10 aulas. Nesta aula vamos iniciar o estudo sobre a adição e subtração de frações. Antes de prosseguir, eu gostaria de avisar uma coisa importante. Embora não seja difícil adicionar e subtrair frações, a forma de fazer isso é bem diferente da adição e subtração de números inteiros. Talvez por esse motivo os estudantes encontrem dificuldade em operar com frações. É que eles estão acostumados com um mundo bem comportado dos números inteiros, em que, para cada número inteiro, há um antecessor e um sucessor, o que torna as coisas mais fáceis, e querem agir do mesmo modo com as frações. Como, para os números racionais, dos quais as frações fazem parte, não há sentido falar em antecessor ou sucessor, pois entre dois números racionais é sempre possível incluir pelo menos um outro número racional, a forma de operar com eles muda bastante. O lado bom da história é que não é difícil aprender frações. Se você entender as minhas aulas, certamente passará a ver as frações como algo sem mistérios ou segredos. É por isso que eu fiz questão de ir bem devagar com este tópico, pois eu sei exatamente onde os meus estudantes têm dúvidas e o que fazer para dissipá-las. Vamos primeiro aprender a adicionar e a subtrair frações de mesmo denominador. Nas aulas seguintes aprenderemos a fazer isso com frações de denominadores diferentes. Vamos começar? Quanto você acha que é 1/5 adicionado a 3/5? Pense um pouco. Não se apresse. Se respondeu 4/10, pensou como a maioria dos alunos que eu recebo nas minhas aulas particulares e muitos adultos para quem eu faço esse tipo de pergunta. Posso até adivinhar que você usou o seguinte raciocínio: vou somar os numeradores, isto é, vou somar 1 com 3 para encontrar 4 para o numerador e, depois, vou somar 5 com 5 para encontrar 10 para o denominador. Não foi exatamente isso que você pensou? Lamento dizer, mas você pensou errado. Por favor, eu imploro, nunca mais faça isso. Frações pertencem ao conjunto dos números racionais e requerem técnicas diferentes das usadas com números naturais para operá-las. Vou repetir o que eu acabei de dizer, porque isso é muito importante. Guarde bem o que eu vou falar e nunca mais cometa aquele tipo de erro. Frações são números racionais. As técnicas para operar com elas são diferentes das usadas com os números inteiros. Veja só, preste bastante atenção e não erre nunca mais. A melhor forma de entender a adição de frações é recorrer à visualização de discos ou pizzas fatiadas. 1/5 é uma fatia do disco que foi dividido em 5 partes iguais. 3/5 são 3 fatias de um outro disco do mesmo tamanho, que também foi dividido em 5 partes iguais. Observe que cada fatia tem o mesmo tamanho. Por isso, eu posso adicionar todas elas, todas as fatias verdes, do mesmo jeito que eu adiciono números inteiros. Lembre-se, eu só posso fazer isso porque as fatias têm o mesmo tamanho. Se os tamanhos fossem diferentes, eu não poderia somar as fatias. Observe, também, que estamos somando apenas as fatias verdes, e não os discos. Como estamos somando uma fatia verde do primeiro disco com 3 fatias verdes do segundo disco, teremos um total de 4 fatias verdes, selecionadas dos 2 discos. A figura final nos mostra, então, que 1/5 adicionado a 3/5 é igual a 4/5. Logo, 4/5 é a resposta correta, e não 4/10, do jeito errado que eu mostrei quando se somam os numeradores e os denominadores. Repare que 4/10 corresponde a 4 fatias de um disco dividido em 10 partes iguais.
Claramente, podemos ver que 4/5 é muito diferente e muito maior do que 4/10. Na verdade, 4/5 tem exatamente 2 vezes o tamanho de 4/10. Você seria capaz de explicar por quê? Com base nesse exemplo, podemos estabelecer a seguinte regra geral: a adição de frações de mesmo denominador é feita conservando-se o denominador e adicionando-se os numeradores. Por exemplo, a adição de 2 onzeavos, com 1 onzeavos e com 5 onzeavos, é feita primeiro escrevendo uma grande barra de divisão, depois colocando-se o denominador 11 abaixo dela e em seguida adicionando-se todos os numeradores. Como 2 mais 1 mais 5 é igual a 8, o resultado de 2 onzeavos, com 1 onzeavos e com 5 onzeavos é igual a 8 onzeavos. Veja este outro exemplo. Queremos saber quanto é 1 nono adicionado a 2 nonos, a 3 nonos e a 5 nonos. Como todas as frações têm o mesmo denominador, 9, vamos usar a regra que acabamos de aprender, manter o denominador abaixo da barra de divisão, e adicionar os numeradores. Como 1, mais 2, mais 3, mais 5 dá 11, essa adição de frações é igual a 11 nonos. Você saberia dizer que tipo de fração é essa? Sim, exatamente. 11 nonos é uma fração imprópria. Aprendemos sobre os tipos de fração na aula anterior, não foi mesmo? E se você prestou bastante atenção àquela aula, saberá como transformá-la em um número inteiro adicionado a uma fração própria. No caso, 11 nonos é igual a 1 nono adicionado a 2 nonos. É como se tivéssemos um disco inteiro e 2 fatias de um outro disco que foi dividido em 9 partes iguais. Na subtração as coisas são muito parecidas com a adição. Só que, no lugar de adicionarmos fatias, nós as subtrairemos. Por exemplo, quanto é 3/5 menos 1/5? Usando a nossa representação de discos fatiados, parece bastante óbvio que o resultado será 2/5, porque tínhamos 3 fatias e, ao retirarmos uma, do mesmo tamanho, ficamos com apenas 2 fatias. Os exemplos anteriores nos permitem generalizar a regra para adição e subtração de frações de mesmo denominador que aprendemos há alguns minutos para dizer que, em uma expressão aritmética envolvendo adição e subtração de frações, todas com o mesmo denominador, somam-se e subtraem-se os numeradores e conserva-se o denominador. Assim, por exemplo, para encontrar o resultado de 1/8 adicionado a 4/8 e subtraído de 3/8, como todas as frações possuem 8 como denominador, podemos conservar o denominador, o 8, e adicionar e subtrair os numeradores, para obter 2/8 como resposta. Agora é com você. Pause o vídeo, escreva as expressões numa folha de papel e encontre os resultados. É importante tentar resolver os problemas antes de ver como as contas são feitas. De nada adianta passar horas na frente da tela assistindo às minhas aulas ou de outros canais, se não colocar a mão na massa. A matemática se aprende primeiro vendo como se faz e depois tentando nós mesmos resolver problemas parecidos. Ok, vamos lá, veja se você acertou. Na resolução desses exemplos usamos o que aprendemos sobre números inteiros, especialmente sobre inteiros negativos. Caso você tenha sentido dificuldades em entender alguns destes exemplos, reveja a terceira aula do tópico sobre os números inteiros. Encerramos a quarta aula dos números racionais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte aprenderemos a adicionar ou subtrair duas frações com denominadores diferentes por meio do processo da multiplicação cruzada, também chamado de método borboleta. Estude bastante e até lá!